Todo mundo já ouviu falar de dragões alguma vez na vida. E se você era uma criança nascida nos anos 2000, você com certeza ouviu falar de como treinar o seu dragão. Mas você lembra do jogo online dele? Se você ficou numa caverna e não sabe nada sobre esse filme, então deixa eu te explicar aqui rapidinho. Como Treinar o Seu Dragão é uma franquia da DreamWorks onde vikings e dragões aprendem a viver juntos na Ilha de Berk. E ao longo dos filmes e das séries, esse universo foi crescendo cada vez mais e mais, apresentando novos dragões, personagens e aventuras. Inclusive, se você nunca assistiu, eu recomendo bastante. Mas nós não estamos aqui para falar dos filmes e das séries, estamos aqui para falar sobre o jogo de Como Treinar o Seu Dragão. E eu tenho certeza que foi por isso que você clicou no vídeo. Explicado isso, imagine como seria você explorar esse mundo, ser um viking, viver a aventura do lado dos personagens e melhor de tudo, dragões. Pois é, foi isso que a galera da DreamWorks e da Jumpstart Games nos proporcionou com School of Dragons. Mas chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Bom, no começo da nossa jornada a gente precisa primeiramente fazer o tutorial, né, pra gente aprender alguma coisa, e também escolher qual que vai ser o nosso dragão inicial. E temos 4 escolhas entre Grunkle, Zíper Arrepiante, Pesadelo Monstruoso e Nether Mortal. Não, a gente não pode ter o Banguela já no início do jogo, cara. Eu queria também. E eu não poderia escolher outro senão o Nether Mortal, que eu apelidei de Mau Mau. Então, bem-vindo ao mundo, Mau Mau. E finalmente estamos dentro do jogo, com o Mau Mau já crescido, porque eu tive que dar um negócio pra ele crescer diretão, o jogo que pediu. E vamos explorar aqui um pouco esse mundo de School of Dragons, ver o que tem tanto hoje em dia, porque já faz muito tempo que eu joguei esse jogo também, então pode ter mudado muita coisa. Pelo menos essa parte aqui que eu tô voando, não mudou tanta coisa até que tá bem igual. E eu vou fazer também aqui algumas missões, né, e tudo mais, por causa que senão a gente não vai ter liberdade nenhuma no jogo. Eu fui fazer a missão que o Bocão passou pra mim e eu acabei achando um player com Zíper Arrepiante. E eu tentei fazer amizade. Porém, como não tem como usar o chat, eu tentei utilizar linguagens antigas. Porém, parece que não deu muito certo. Então eu voltei a fazer minha missão. Eu terminei as missões passadas pelo Bocão e eu resolvi voar um pouco para ver como é que tava o mapa, como é que tava as coisas. E eu cheguei à conclusão que esse jogo até que envelheceu muito bem pra época que ele foi lançado. Pense que para uma criança de 2014 a 2017 por aí, que era muito fã de Como Treinar o Seu Dragão, esse jogo aqui era uma coisa incrível, ainda mais que você podia jogar ele diretamente pelo navegador. Eu, por exemplo, tinha um notebook que mal rodava o Google às vezes. Antes de fazer qualquer outra coisa, eu queria muito mostrar esse laboratório para fazer experimentos químicos, que é o laboratório da Heather, uma personagem que apareceu, se eu não me engano, em Corrida até o Limite. Ela pediu para mim esquentar um monte de pedras aqui que eu coletei de vários personagens e ver qual cor de fogo que sairia. Eu vim aqui na realidade só pra fazer esse dragãozinho aqui ficar mexendo a cabeça, seguindo meu mouse, porque eu acho engraçado. E também pra completar uma missão que tem. Aqui onde eu tô agora é onde a gente nasce quando a gente entra no jogo. É a escola de dragões, de fato. E dá pra ver que o jogo ainda é bem movimentado. E por que eu fico tão impressionado, né, por ter gente ainda jogando? É por causa que, na realidade, os fãs do jogo trouxeram ele de volta à vida. Porque a empresa, de fato, né, a Jumpstart Games e a DreamWorks encerraram os servidores do jogo. Então ele só tá vivo graças aos fãs do jogo. Então é por isso que eu me impressiono tanto quando eu vejo tantos players aqui. Eu acabei fazendo uma missão e esqueci de gravar, que era basicamente salvar um cara num barco. E ele me deu ovo, me deu um ovo de dragão. E vocês então vão ver o nascimento apenas do Lataria de Monza, e não quando eu ganhei ele. Sim, esse foi o nome que eu dei pro dragão, Lataria de Monza. Então vejam aí o Lataria de Monza nascendo finalmente. Eu achei muito fofinha essa cena dele nascendo, parece um cachorrinho até. Só que eu não pude deixar a cena com a música por causa que tem direitos autorais. Então eu tô falando aqui por cima, e é isso aí. Eu achei muito foda esse dragão que eu ganhei, e eu descobri que o nome dele é Ladrão de Espadas. Eu resolvi pesquisar na wiki por causa que eu realmente não sabia que dragão era esse. E faz sentido, porque ele tem uma espada na costa dele. Eu fiquei apreciando a Lataria de Monza por um tempo ali, até que eu resolvi voar com ele, e cara, eu achei fantástico esse dragão. Simplesmente fantástico. Eu não podia simplesmente deixar de mostrar pra vocês o ponto principal desse jogo, que acho que também é o ponto que todo mundo que já assistiu Como Treinar o Seu Dragão quer ver. Berk. Simplesmente a vila principal de Como Treinar o Seu Dragão.
E é muito bonitinha ela. Tipo, tem a casa dos personagens e tudo. Tem muitas coisas que dá pra você reconhecer se você já assistiu os filmes. Como, por exemplo, a casa do Soluço do Estoico. E aqui onde eu vou entrar também, o Grande Salão. Que, pra falar a verdade, não tem muita coisa aqui pra mostrar, além desses NPCs e essas mesas muito iradas. Que acho que dá pra fazer um churras maneiro. Eu então saí e resolvi andar um pouco do lado de fora e eu vi esse negócio aí. E simplesmente eu caí. E se você tá interessado no dragão bonito que eu achei caindo dentro desse buraco, ele é um Morte Murmurante. Por sinal, ele foi citado no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão e eu acho ele muito foda. E eu acabei ficando perdido. Eu entrei no buraco e acabei ficando perdido. Eu podia só voltar por trás assim e pegar a corda de novo, mas não, eu resolvi explorar. Demorou um tempinho, por isso que eu acelerei o vídeo. Então eu finalmente consegui sair do túnel do Morte Murmurante depois de muito tempo. E pra mostrar melhor Berk pra vocês, eu resolvi voar um pouco com o Mau Mau. E cara, eu sempre me impressiono com os cenários desse jogo. Olha só isso, velho. E quando você vê players passando com seus dragões assim, você vê que esse mundo não é morto. Isso torna ele vivo, os players passando com seus dragões, fazendo suas atividades, essas coisas assim. E você pode ver também, né, muitos locais assim que apareceram nos filmes. Por exemplo, ali no topo, que é a casa da anciã. Ali tem, por exemplo, o lugar onde o Soluço posicionou a arma dele pra atirar no Banguela. Foi meio paia, Soluço. Eu resolvi então voar até o topo da casa da anciã, só pra poder dar uma olhada, como é que é, tudo mais. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava fazendo muito isso. Eu ficava lá subindo e ficava por lá mesmo, só apreciando as coisas. Uma coisa muito interessante que eu queria mencionar nesse vídeo é que todos os acontecimentos dos filmes e das séries acabam influenciando de alguma forma o jogo. Porque, por exemplo, o Estoico no segundo filme ele morreu. Infelizmente ele foi pro Vasco. F Estoico, chorei muito na sua morte. E isso influenciou diretamente no jogo, porque antigamente existia o NPC do Estoico, só que como ele morreu, agora não existe mais. Isso eu acho muito legal. Não a morte do Estoico, lógico, mas vocês entenderam. Depois disso então eu resolvi explorar um pouco mais o mapa do School of Dragons para ver o que tinha de novo, porque já fazia muito tempo que eu não jogava esse jogo, e eu descobri que tinha o Santuário da Valka, e simplesmente lá tinha o Besta Implacável, simplesmente um dos meus dragões favoritos da franquia de Como Treinar o Seu Dragão. Infelizmente ele foi jogar no Vasco, eu não esperava que ele realmente fosse ser tão gigante assim. Eu sempre gostei dos dragões gigantes de Como Treinar o Seu Dragão, tanto que eu senti falta disso no terceiro filme. Na minha exploração também eu fui para alguns outros lugares que eu não conhecia, por exemplo, esse cemitério abandonado de navios, que não tinha muita coisa além de navios naufragados. Essa parte aí era meio chata por causa que não tinha tantos players, então eu resolvi ir para outro lugar. Então eu fui para um lugar de neve, que também não tinha players, mas era mais legal por causa que tinha uma coisa muito especial. Tinha essa animação dessa cabra aqui. Depois de um tempo eu lembrei que no jogo tinha algumas outras coisas, como atividades, tipo corrida, tiro ao alvo. Então eu resolvi ir correr um pouco com o meu dragão. Eu queria jogar online com outros players, né, poder correr, desafiar eles, etc. Mas como não tinha ninguém pra jogar comigo, eu joguei uma corrida sozinho mesmo, logo eu sou o vencedor. Bom, e aqui estou eu já em outro lugar e eu estou finalmente com o Banguela, que eu imagino que é o dragão que vocês mais queriam ver, provavelmente. Então tá aí, Banguela pra vocês. E eu resolvi explorar um pouco mais do mapa pra mostrar pra vocês, só que de verdade mesmo, essa ilha aqui não tem tanta coisa. É uma ilha bonitinha, mas sinceramente eu não achei nada de interessante pra mostrar nela. Então eu resolvi ir para outros lugares do mapa, por exemplo essa floresta aqui, que tinha uma plantação de alguma coisa suspeita, provavelmente outras árvores. E também depois eu fui para esse lugar aqui que tinha esse barco. Eu não sei de quem que é esse barco, provavelmente é de alguma coisa da série de Como Treinar o Seu Dragão e eu não lembro. Mas eu achei um barco muito foda, digno de One Piece. Não cara, esse daqui com certeza é um barco que sairia de One Piece. O Oda é um gênio mesmo.
Então depois eu fui pra uma das ilhas mais legais, na minha opinião, que tinham esses dragões aqui que imitam pedra ou estátuas, eu não sei dizer ao certo, que eu descobri baixando o livro dos dragões feito por um fã no Reddit, que o nome dele é Sentinela. E eu achei muito foda o livro dos dragões que eu achei no Reddit, por sinal, guys. Mas o que mais me interessou nessa ilha é o fato de ter ossos gigantescos de um besta implacável, que eu tenho certeza que não é o besta implacável da Valka e que não é o besta implacável que o Banguela derrota no segundo filme. Então é um terceiro besta implacável. Pelo menos eu acho que seja. Fãs de Como Treinar o Seu Dragão que estão assistindo esse vídeo, deixem nos comentários aí se vocês veem teorias aí fodásticas e expliquem pra mim. Mas eu achei muito foda porque eu sou uma pessoa que gosta muito de lore. Então pra mim saber esses pequenos detalhes sobre o mundo de alguma obra, de algum jogo, por exemplo, agrega muito pra narrativa e até pra imersão do jogo. Acho que a gente finalmente está se encaminhando para o final desse vídeo. E eu não posso terminar esse vídeo sem dar a minha opinião geral sobre o jogo, como foi revisitar ele, como foi rejogar ele. E assim, uma das coisas que logicamente melhora muito a minha experiência com esse jogo é o fato de eu ser muito fã da franquia de Como Treinar o Seu Dragão. Então eu imagino que para alguém que não é tão fã assim de Como Treinar o Seu Dragão, ver esse jogo, jogar esse jogo pode não ser tão interessante. Porém, ainda assim eu acho que esse jogo ele tem muita coisa para você fazer, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de RPG, MMO, por exemplo, esse jogo aqui, ele vale a pena, pois ele tem muito conteúdo. Uma coisa só que eu acho que não é questão de não ser legal, mas é questão de, por exemplo, para trazer para vídeo pode não ser tão interessante, é que muita coisa legal desse jogo você precisa estar fazendo algum tipo de missão. Por exemplo, algumas ilhas que eu explorei não tinham muita coisa para mostrar porque eu precisaria estar fazendo alguma missão naquela ilha para acontecer alguma coisa, para ter cutscene, etc. Então não valia a pena trazer tudo que eu explorei desse jogo, porque tinha algumas ilhas que simplesmente não tinha nada pra eu mostrar direito, a não ser um mapa. Então eu preferi trazer aqui as partes mais legais do mapa. Sabe, eu sei que tem muita coisa nesse jogo. Por exemplo, tem uma missão com Morte Rubra, só que eu teria que ficar fazendo missões e missões e missões pra poder chegar até lá. E eu não tava com esse pique todo. Mas eu acho que se você gosta de Como Treinar o Seu Dragão, se você não tem problema, principalmente com essa questão de gráfico, que por sinal, eu acho que os gráficos desse jogo não envelheceram mal, ainda mais porque tentam, né, imitar a animação de Como Treinar o Seu Dragão. Outra coisa que me alegra muito sobre esse jogo é o fato da comunidade ainda manter ele vivo. Isso mostra o carinho que os jogadores têm com esse jogo, sabe? E a gente poder ainda encontrar jogadores nesse mundo, o que torna ele mais vivo até. A última coisa que eu tenho aqui pra falar sobre ele é, se você tiver um PC ou um celular, tente algum dia jogar, nem que seja só pra explorar o mapa. Tem muita coisa que eu não mostrei nesse vídeo que vocês podem explorar por conta própria e às vezes até descobrir alguma coisa nova, ou às vezes até quem sabe vocês joguem mais que eu. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Isso ajuda muito você ver o vídeo inteiro e deixar o like, se inscrever no canal, por sinal. E desculpa pela demora pra lançar vídeo, acho que agora vai normalizar novamente, eu postar vídeo semanalmente, pelo menos. Eu vou tentar. E é isso, não tem mais muita coisa pra falar não. Obrigado e tchau.